Quilombos e resistência negra à escravidão. O Brasil passou pelo período de escravidão nos séculos 17 a 18. Os negros que conseguiam fugir se refugiavam com outros na mesma situação, em lugares bem escondidos nas matas. Nessas comunidades, viviam de acordo com a cultura africana. Lá, eles praticavam economia de subsistência. Raramente optavam pelo comércio e somente alguns quilombos obtinham sucesso. A principal razão pela qual os quilombos se situavam nas matas era por pura estratégia. Era um local de difícil acesso e era propositalmente escolhido para evitar uma recaptura. Aqueles que situavam próximo às estradas garantiam pequenos saques. E é importante lembrar que por diversas vezes os quilombos não abrigavam só escravos, mas também índios e pessoas procuradas pela justiça. A vida nos quilombos. O quilombo que mais abrigou refugiados foi o Quilombo de Palmares, em Alagoas. Haviam regras de comportamento, como castigos e punições, para aqueles que não seguissem as normas. Cada quilombo tinha o seu chefe ou líder e as suas práticas religiosas. Haviam também crianças e mulheres quilombolas, sendo que estas cuidavam das tarefas domésticas das roças. A maioria dos quilombos tinham existência efêmera, pois uma vez descobertos a sua repressão era marcada pela violência de parte dos senhores de terras e dos escravos, com o duplo fim de se reapossar dos elementos fugitivos e de punir exemplarmente alguns indivíduos visando em atemorizar os demais cativos. Sociedade negra. Apesar de toda a hostilidade aos quilombos, é interessante observar que estes estavam inseridos na sociedade da época. Os quilombolas se relacionavam com determinados grupos sociais, prestando serviço, comprando mantimentos e armas, fazendo escambo, negociando e fazendo trocas, inclusive com ouro e diamantes. Os negros no Brasil colonial. A participação dos negros no Brasil colonial aconteceu a partir do momento em que houve a necessidade de um grande número de trabalhadores. Nessa época foi estabelecido o tráfico negreiro. A escravidão foi justificada pelo discurso cristão da época. Resistência. Os quilombos representaram uma das formas de resistência e combate à escravidão. Rejeitando a cruel forma de vida, os negros buscavam a liberdade de uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram na África e contribuíram para a formação da cultura afro-brasileira. No desenvolvimento do regime escravocrata no Brasil, observamos que os negros trazidos para o espaço colonial sofriam um grande número de abuso. Entretanto, não podemos deixar de salientar que a população negra também gerava formas de resistência que iam contra o sistema escravista. Não raro, alguns escravos organizavam os episódios de sabotagem que prejudicavam a produção de algumas fazendas. Em outros casos, tomados pelo chamado banzo, os escravos adentravam o profundo estado de inapetência que poderia levá-los à morte. Segundo a perspectiva de alguns estudiosos, a manifestação cultural dos negros também indicavam a outra prática de resistência. A associação dos orixás com os santos católicos, a comida, as lutas, principalmente a capoeira, e as atividades musicais eram outras formas de se preservar alguns vínculos e costumes de origem africana.